Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Pois é, estou chegando aqui para falar sobre a derrota do Atlético para o Internacional e as suas consequências. Vaias de torcedores ao presidente Adson Batista e a reação do Adson Batista na entrevista coletiva. O Atlético perdeu por 2-1 para o Inter, no estádio Antônio Ascioli. Agora faltam 11 jogos para terminar o campeonato e o Atlético precisa ganhar 7 dessas 11 partidas para ter chances de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Chegaria aos 43 pontos, que hoje deve ser suficiente pelas projeções atuais para permanecer na elite do futebol nacional. Ou seja, a situação do Atlético ficou muito complicada. Precisa ganhar 7 de 11, sendo que até agora na competição, em 27 partidas, o time ganhou apenas 5 jogos. No ano passado, o Atlético terminou o primeiro turno, a primeira metade do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. E nesse ano, até agora, em 27 rodadas, ainda tem 22 pontos, ou seja, uma campanha muito ruim. E aí despertou a ira do torcedor. Eu vou mostrar aqui e depois vou mostrar um trecho da entrevista do Adson e aí depois eu vou emitir a minha opinião sobre o assunto. Vamos primeiro aos torcedores vaiando, imagens que a PUC TV captou. Então tá aí, esses os torcedores vaiando, e aqui a reação do presidente Adson Batista. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo, a sua visão do jogo e, é claro, principalmente essa confusão agora, esse tanto de protesto defensivo. Olha, é um momento, para mim, muito triste, porque eu tirei esse time da lama. Conjugar o verbo eu... Não, deixa eu te falar, eu tirei esse time da lama, sempre dei a minha vida por esse time. Aí você vê aqui uns pedidores de ingresso, muitos aqui que impedem ingresso, outros nem tanto, mas a ingratidão no futebol é algo que dói. Mas eu sou um cara maior do que isso. Se eu sentir, a partir do momento que eu senti que eu não sou importante para o Atlético, como eu sempre fui, eu sou o primeiro a sair. Saio porque eu não mereço e não preciso passar por essas situações. De pessoas sem nível nenhum, gente do maior baixo calão, pessoas que tenho certeza que nunca viu o Atlético tomar de 7-0 aqui, 8-0 do Minasul, que o Atlético era um lixo, e hoje é um clube respeitado. Esses momentos sempre vão existir. Se você perder, de você cair de divisão, mas eu tenho grandeza para assumir em qualquer momento, em qualquer situação, as minhas atitudes. O maior responsável sou eu, gostei do time, o time teve atitude, lutou, o time não tem emocional, quando toma um gol desanda tudo, mas o segundo tempo foi do Atlético. Acho que nossa comissão tentou tudo, acho que errou aqui a hora que tirou o Arthur, porque ele travou o time, nós perdemos o lado do campo, né? Mas o Atlético foi brioso, muitos jogadores lutaram, deram a vida. Eu sei que tem alguns jogadores aí que já não estão com a cabeça em equilíbrio. E eu não posso aqui vir crucificar. Então, melhor crucificar eu mesmo. Eu sou corajoso, enfrento meus problemas. Eu não sou frouxo, igual uns que estavam ali me xingando, que fica por trás de 5, 6. Eu sou um cara que enfrenta meus problemas. A minha linha de ser sempre vai ser essa. Eu digo que
o futebol, para mim, é minha vida, mas ele pode ter certeza, para mim, ele está nos finalmente. Não é que eu vou aqui arriar, eu vou voltar o Atlético para a Série A e vou repensar muita coisa, porque não vale a pena. Pessoa de bem, pessoa que tem princípios, pessoa que cuida do dinheiro do clube, pessoa que todo o dinheiro que entrou no Atlético foi eu que corri atrás. O Valdivino lá atrás foi muito importante, era um time semi-amador. Maurício foi importante, alguns outros, o Jovair, muito importante, mas, cara, quem enfrentou as coisas sempre foi eu. Mas, infelizmente, o que eu recebo é isso, de muitos aqui, né? De pessoas que eu tenho certeza que não viu o Atlético perder de 7, de 6, de ser um time esculhambado aqui no estado de Goiás. Eu digo para quem hoje queira ser dirigente de futebol, não vale a pena. Não vale a pena. Pessoa de bem, você tem um vício, você entra nisso aqui, você se apaixona, você luta, mas pessoa de bem, pessoa que tem caráter, pessoa que tem honra, tem que pensar 10 vezes. Porque você recebe isso aí, ó, de gente do nível mais baixo. Torcida organizada, eu vi aqui uns caras da torcida organizada, que fica lá, eu que dou ingresso, essas faixas aí eu que mando fazer. Nossa torcida é uma torcida ainda que precisa ainda de ter assistencialismo, grande parte. É uma torcida que não caminha com a própria perna. E eu vou sempre ser verdadeiro e autêntico. Então, desculpa o desabafo, mas eu tenho que, dentro da minha autenticidade, falar isso. O Atlético não caiu ou ainda tem chance. Enquanto tiver chance, nós vamos lutar. Eu vou estar junto, presente em todos os jogos, porque é assim desde final de 2005. E vou estar aqui à frente, lutando pelo time. Enquanto o meu ser, eu sentir que vale a pena, eu vou estar presente. Um dia que não, eu também não tenho mais desespero, eu não preciso disso aqui. Isso aqui é mais por amor, mais por uma questão de vaidade até pessoal, porque você vê um time que saiu da cinza, um time que tinha estrutura nenhuma, um time que não era nada, hoje é respeitado, tem nome do futebol brasileiro. Se o Atlético não cai, tinha feito o melhor ano de sua história. Aí vem uns idiotas, uns babaca, que foi uma maioria assim, bastante importante, que eu nunca passei por isso. Você esculhambar com tudo, desrespeitar todo mundo. A polícia tomou as decisões dela, a minha segurança é muito fraca, porque ela também passiva, ficou ali olhando, batendo palminha. Eu não sei por que segurou os caras ali. Acho até que foi pela questão de não ter, de jogar alguma coisa, nós perder mando de campo, porque esses dias veio um cara, um idiota, xingou o cara de macaco, nós pagamos um preço altíssimo, sendo que a gente não tem condição de educar o mundo. A gente não tem, futebol não é solução de tudo. Então, são situações que tivemos que preservar essas questões para não perder mando de campo, para não piorar as coisas, principalmente para o ano que vem. Então tá aí, esse trecho é importante, foi o trecho mais importante da entrevista coletiva, inclusive no canal a entrevista está completa, vocês podem conferir lá. Vamos com calma, né? Primeiramente, tem o dirigente, que também é passional, que também torce pelo seu trabalho, torce para o time, e tem o torcedor que é passional. E o Adson Batista não chegou agora no futebol, ele sabe que ele estava sujeito a isso. Não é impossível que ele imaginava que jamais ele seria vaiado, que ele seria cobrado pelos torcedores. Por mais que ele tenha tirado o Atlético lá de baixo. Eu nem chego ao termo lama, não. Porque o Atlético é um clube tradicional no futebol goiano. Ele estava num período muito difícil, muito complicado. E é lógico que quando ele chegou não tinha estrutura, estava recém promovido à primeira divisão do Campeonato Goiano, vinha da segunda divisão, a estrutura muito arcaica, e o Adson participou disso tudo. Só que o trabalho que o Adson desenvolveu no decorrer dos anos é que faz com que o torcedor tenha o comportamento de fazer essa cobrança. E pelas imagens que eu vi ali, o que eu vi foi um torcedor colocando no celular dizendo que o Adson é o culpado pelo rebaixamento. Eu acho que não é nem um crime alguém estabelecer essa culpa. Até porque, quando consegue os títulos, os acessos, as classificações, os resultados importantes, a melhora na estrutura, ele não é apontado como o principal benfeitor, como
a pessoa responsável pelo sucesso do Atlético e na hora do insucesso. Pode ser apontado também. Por mais que, às vezes, isso seja ou não justo dentro da consciência e da visão de cada um. Tem gente que pode achar que o Atlético rebaixando agora, a culpa é do Adson Batista, e tem gente que pode achar que não. E o torcedor tem esse direito, desde que faça um protesto pacífico, que se manifeste de forma pacífica e de forma respeitosa. Ali, por exemplo, eu ouvi xingamentos de um lado e do outro, não sei para quem estavam sendo dirigidos, um rapaz apontando o dedo para um lado, não sei se estava apontando para o Adson, mas eu imagino que talvez o descontentamento do Adson possa ser em relação a alguma ofensa. Mas em relação à cobrança pelo rebaixamento, o Adson não pode achar ruim. Até porque no mundo do futebol isso é normal. O Pelé já foi vaiado. O Zico já foi vaiado. Gente, no último dia 7 de setembro, nós perdemos aqui o maior dirigente do futebol do estado de Goiás, o Ailê Pinheiro. O Ailê ficou 59 anos no comando do Goiás. Quando ele começou como dirigente, o Goiás era o time dos 33 torcedores, não tinha título ainda do campeonato estadual, mal tinha estrutura, e aí ele acabou falecendo agora recentemente, depois de ter ajudado o Goiás a estar em um patamar de ter disputado quase 50 anos de Série A, de ser o maior detentor de títulos no futebol goiano, 3 vezes da Centro-Oeste, é um time organizado, é um time de uma torcida imensa. Então, o Ailê Pinheiro já foi vaiado, gente, durante toda essa trajetória. E eu nunca vi o Ailê, às vezes, chegar e falar, agora eu vou largar disso, agora não vou mexer com isso mais não, o torcedor está sendo ingrato. Até porque eu acredito que entendia que ele tinha colocado o Goiás em um patamar que o nível de exigência aumentou. E foi isso que aconteceu com o torcedor do Atlético. Ele está 3 anos seguidos na Série A. Ele vem conquistando frequentemente títulos do Campeonato Estadual. Ele vem fazendo boas campanhas na Copa do Brasil. Chegou na fase final da Copa Sul-Americana. Aí vai ser rebaixado para a Série B, vai voltar a disputar a Série B. Nos últimos anos, o Atlético vem frequentando mais a Série A do que a Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor, ele tem outro nível de exigência. Agora, se toda vez a gente for ter que lembrar que o Atlético ressurgiu das cinzas e lembrar de 2005, então a gente não vai poder cobrar mais nada. Qualquer coisa que o Atlético quiser tá bom. Não, eu acho que o nível de exigência, o patamar, ele aumenta. Então o Adson tem que ter a ciência que o torcedor tem esse direito. E que ele não pode ficar jogando na cara do torcedor o resto da vida, porque ele pegou o Atlético lá embaixo e colocou lá em cima. Eu acredito que a culpa pelo rebaixamento ela pode ser apontada, sim, ao Adson, ele que é o responsável pelo planejamento. Acredito que ele erra tentando acertar. Ele imaginava que as coisas iriam sair de uma maneira e saíram de outra. Eu sempre costumo dizer, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, com 20 equipes, se todo mundo fizer contratações pontuais, todo mundo pagar em dia, todo mundo administrar o clube direitinho, não adianta. 4 vão cair para a Série B. Só um vai ser campeão. Não tem jeito. Até outro dia, o técnico do Palmeiras até falou, se colocar 20 Guardiolas na Série A do Campeonato Brasileiro, 4 vão cair e só um vai ser campeão. Então, não adianta. Então, eu acredito que o Adson ele faz o planejamento tentando acertar. Só que na condução, depois a gente vai ver que não deu certo. Não deu certo porque ele não quis? Não deu certo porque ele fez uma aposta. O futebol é um jogo, o futebol é um esporte, você faz apostas, você toma decisões, às vezes elas dão certo e às vezes não. No Atlético, nos últimos 17 anos, vem dando mais certo do que errado. E nesse ano, ao que parece, não acabou o campeonato ainda, o Atlético ainda tem uma chance pequena de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, ao que tudo indica, deu errado. Deu errado por quê?
porque montou um elenco pequeno para a disputa do Campeonato Brasileiro, para a disputa do Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E aí reforçou na janela do meio de ano, e quem veio para reforçar não ajudou. Tem pouca gente jogando, dos jogadores que chegaram. E aí, em certo momento, talvez a diretoria do Atlético não imaginasse que o Atlético iria tão longe na Sul-Americana, não imaginasse que iria tão longe na Copa do Brasil. E aí, dessa forma, achou que dava com aquele elenco. E não deu. Eu me lembro, antes de uma viagem do Atlético, se não me engano, era para jogar contra o Antofagasta, e aí eu, entrevistando o técnico Humberto Lousa, fui falar dele colocar um time alternativo. Aí ele explicou que ele tinha 19 jogadores à disposição, então não tinha como ter time alternativo. Então, o Atlético ele sofreu com as 3 competições ao mesmo tempo, treinava muito pouco, tinha que jogar sempre no fio da navalha, as coisas foram dando certo nas Copas, não foi dando certo no Campeonato Brasileiro, e sempre se achando que em determinado momento o Atlético iria reagir, e aí chegou no ponto que não conseguiu reagir mais. E o Atlético teve mais dificuldade ontem no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque é o campeonato mais difícil. E é por isso que está nessa situação. Culpa da diretoria, do Adson? Sim, poderia ter feito um elenco maior, mas ele achou que com aquele elenco dava. Eu acredito que, se ele pudesse voltar no tempo, muita coisa ele teria feito diferente. E aí, o torcedor não tem razão de colocar culpa no presidente?